Olá, people! Estou de volta com mais um episódio, né? No caso, o terceiro episódio de Chocolate e História. Yay! Tananã! 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 Espero que vocês tenham gostado do segundo episódio. Foi um episódio muito grande. Eu confesso que quando eu terminei de gravar, eu fiquei, meu Deus! Why? Ai, meu Deus, eu não vou nem ficar falando inglês aqui, senão vocês vão ficar todos confusos comigo. Mas eu fiquei tipo, meu Deus, foi muito grande. Mas eu consegui passar a ideia. E isso me deixou bem feliz. Eu consegui falar desde o início até o fim de Henrique II, né? Esse rei que eu tanto amo. E hoje eu não vou sair da temática de Henrique II. No último episódio eu disse que eu falaria sobre John, né? Ou João sem terra. Mas que é filho, né, de Henrique II e virou rei pá. Só que ele eu vou deixar para outro episódio, porque eu pensei melhor e achei que deveria entrar um pouquinho na questão de Thomas Becket. Mas não com a visão que eu trouxe no episódio anterior, mas com a visão que a geografia traz sobre o santo. Eu já vou entrar, né, no assunto. Eu só quero também dar alguns recados. Olha, tô toda importante nos recados. Mas na real não são tão assim, não é recado, mas são algumas coisas que eu gostaria de falar. Primeiro, eu quero dedicar esse episódio ao meu namorado, Luiz Felipe. Ele se mostrou bem interessado e também foi um dos pontos que eu falei, por que não fazer só um episódio sobre isso? Segundo, esse episódio é baseado em um pequeno artigo que eu fiz lá quando eu estava no terceiro período sobre essa análise geográfica sobre Thomas Becket, o santo. Terceiro, amor, isso é pra você, tá? Esse episódio é pra você, espero que você goste. E quarto, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, novamente, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, qualquer coisa, entre em contato comigo, ou pelo Instagram, que é Elizabeth Margot _, ou pelo Facebook, que a página chama Elizabeth Margot, ou, né, @escritoraM. E qualquer coisa. No último episódio eu coloquei os slidezinhos que eu tinha feito, né, sobre Henrique II. Espero que vocês tenham gostado. Se quiserem dar alguma sugestão, se quiserem que eu fale sobre algum tema também, é legal. Tipo, Giovana, você pode falar sobre esse tema aqui? Eu vou e falo, não tenho problema nenhum com isso. E acho que chega de fingir que sou importante e dar recadinhos. Mentira. E vamos para o episódio. Nesse terceiro episódio, nós vamos falar sobre o santo, né? O Thomas Becket, arcebispo de Canterbury, Santo Thomas de Canterbury, ou Thomas Becket. Ele fica mais conhecido como Thomas de Canterbury. Eu espero que vocês estejam entendendo mais ou menos o meu inglês. Eu confesso que hoje eu tô com bastante sono, mas sei lá, o dia que tá meio assim, sabe? Então talvez vocês achem minha voz um pouquinho mais animada, mas é realmente porque eu tô meio assim, como o dia, meio não sei se vocês entenderam esse mas é isso. Então, o santo Thomas, ele é conhecido ou como Thomas de Canterbury ou como Thomas Becket. No episódio de hoje, nós vamos falar de Thomas Becket. Meu Deus, eu tô mais enrolada que o normal. E com ele, o chocolate de hoje é diamante negro. Por que diamante negro? Confesso pra vocês que eu vou entrar num ponto filosófico aqui. Eu tava pensando muito em qual chocolate usar pra esse episódio extra. E eu pensei em sensação. Porque quando a gente morde sai aquela caldinha de morango. E eu adoro. Mas eu falei, poxa, quando a gente come sensação, é sensação. É muito bom. E eu acho que não é a vibe do que
hoje vai passar. Diamante Negro é muito bom também. Mas eu confesso pra vocês que já é um gosto um pouquinho pessoal, que os cristalzinhos, né, do Diamante Negro, eles incomodam. Eles existem, assim, eles demonstram que existem, que fazem a diferença no chocolate, que sem aquilo não seria o Diamante Negro, não seria aquele sabor daquele chocolate do jeito que é, mas ainda se incomodam. E eu acho que Thomas Becket, ou Thomas Canterbury, é assim no reinado de Henrique II e na sua trajetória feita, né, na igreja, enfim, como arcebispo. Então, por isso que eu escolhi Diamante Negro. Porque o Thomas, ele acaba virando um diamante, né? Porque, tecnicamente, todo santo é um diamante para a igreja. Falando no sentido de ser precioso. E esse diamante, ele dá um gostinho diferente no reinado de Henrique II. Um gostinho que, se ele não existisse, não seria a mesma coisa. É por isso que eu escolhi o Diamante Negro. Então, se você puder, né? É aquela ideia, se você puder escutar esse podcast comendo Diamante Negro, seria muito legal. Se não, você quiser comer depois, também vai continuar com a mesma ideia. Espero que você saboreie e pense exatamente nisso que eu quero passar. Né? Thomas como alguém que é essencial para dar aquele gosto, ou é essencial para dar aquele gosto, ou ao, não ou, sorry, eu falei que eu tô meio lardinha, eu tô para dar aquele gosto, e indispensável. Tipo assim, ele é indispensável para aquilo existir, para aquilo ser o que é, tá? Então, Diamante Negro, tá, gente? Eu espero que vocês realmente gostem desse pedacinho de chocolate e de emoção que eu tô tentando passar com esse episódio. Eu quero pedir desculpa se vocês escutarem qualquer som além da minha voz extra. É porque hoje é o dia 23/10 de 2019 e estamos em pleno jogo do Flamengo contra o Grêmio para a final da Libertadores, para ver quem vai. Então, assim, o negócio tá feio. Eu tô até surpresa que desde que eu comecei a gravar não saiu não soltou um fogo de artifício aqui. Mas pode acontecer de soltar, então já tô deixando meio que avisado. Então vamos pro nosso assunto principal, que é a análise geográfica de Thomas de Canterbury. Repetindo, né? Eu fiz esse artigo em 2016, para ser mais exata, no meio do ano de 2016. Foi para uma optativa, uma matéria optativa na minha faculdade, onde quem estava dando aula era o meu professor Clínio, que era meu orientador, né? Eu digo que ele era meu professor e que era meu orientador, porque eu já não tenho mais aula com ele. Ele já não é mais meu orientador. Caso você não saiba do que eu tô falando, assista primeiro. Assista. Eu tô parecendo aquelas blogueiras, tipo, assista aqui, arraste pra cima. Ontem eu tava vendo Corrida das Blogueiras. A Corrida das Blogueiras, tá, né? Aí eu tava com esse negócio de assistir, enfim. Enfim, anyway. Se você não sabe quem é Clínio, escute meu primeiro episódio do podcast, mas provavelmente você já tá aqui no terceiro, você já escutou o primeiro. Então você sabe que ele foi meu orientador. E eu, né, trabalhava, né, estudava, fazia parte da pesquisa de medieval, né? Eu era medievalista. Então, assim, isso aqui é dentro do meu tema, né? Henrique II ia ser meu tema de monografia. Eu acho que eu não comentei isso. Se comentei foi no primeiro episódio, não no segundo. Henrique II ia ser meu tema de monografia, e foi a relação que ele teve com o Thomas Becket que me fez querer estudar Henrique II e as ações políticas dele. Mas aí a gente já é papo para outro episódio. Eu sempre falo isso, porque a história é tanta coisa que não dá para começar a falar de tudo junto. Acabou de fazer gol. Eu não sei quem foi, mas acabou de fazer gol. Então, se tiver foco de artifício, foi o Flamengo. Anyway. Então, nós vamos falar sobre a análise geográfica de Thomas Canterbury. É interessante. É do Grêmio! People, não tá fácil pra ninguém. Não, é do Grêmio ou do Flamengo?
É do Flamengo. Eu perguntei pro meu pai, não podia dar a resposta errada. Porque eu escutei ele falando, o Galvão falando no Grêmio, mas aí começou a soltar fogos, eu falei, epa, não é. Eita! Eu tô falando que isso tá meio complicado, meu Deus do céu. Vamos lá, gente. Por que eu fui fazer esse episódio logo hoje? I don't know. Espero que vocês estejam dando risadas como eu estou. Vamos lá. Thomas Becket ou Thomas de Canterbury. Ele nasceu no dia 21 de dezembro de 1119 ou 1120, tá? A gente não tem a data certa, o ano certo, no caso. E morreu no dia 29 de dezembro de 1170, ok? Então ele morreu aí lá por uns 20 anos. 20 anos não. 20 anos, 1100, viu? Eu tô falando que eu tô meio lerda. 50 anos, por aí, né? Ok. Ele é um santo, onde nós encontramos a história dele na Legenda Áurea, tá? Tudo que eu vou falar sobre aqui, né, baseado na história de Thomas, tá baseado na Legenda Áurea, que é um livro que fala sobre trajetórias e histórias de santos medievais. É um livro muito interessante, muito importante para a igreja, para a formação da igreja e também para os estudos historiográficos, principalmente medievalistas, tá? Então, a história dele é uma história de mártires, tá? A gente já começa com essa ideia porque o que é um mártir, né? Alguém que sofre, que está ali para passar por sofrimentos e se tornar um exemplo, tá? A ideia de mártir é essa, mas nós já vamos chegar a esse ponto. Ele viveu no reinado de Henrique II, da Inglaterra, né? Como eu já falei, e foi arcebispo de Canterbury na época do reinado do Henry, ok? E aí, eu já trouxe isso no segundo episódio, mas é bom falar de novo que ele é um santo que ele é tanto cultuado na religião católica quanto na anglicana. Para você ver como ele consegue abordar a narrativa dele de forma tão ampla que duas religiões, né, que têm bases parecidas, mas enfim, são diferentes, o cultuam, né, ou cultuam. Tá certo, né? Cultuam de cultuar, ok? Vamos lá. Aqui é interessante dizer que a Legenda Áurea ela faz uma extração do significado do nome daquele santo. Tipo, Thomas. O que significa Thomas? Thomas é isso, não sei o que, papapá. Aí entra aqui, tipo, significa abismo, significa gêmeo, cortado. Enfim, tipo, significa N palavras aleatórias, mas que eles tentam encontrar um sentido naquilo, tá? O que acontece? Eu só consegui, né, encontrar o significado do termo gêmeo, que está ligado ao nome, tá? Não vou entrar aqui no ponto de que por que é gêmeo, por que não é, porque isso a gente já tem que entrar em outro tipo de estudo muito mais complexo. E que eu acho que não cabe nem trazer para o podcast, porque é uma coisa que é bastante complexa. Pelo menos não agora, né? E nem para minha vida, porque eu não estudo mais isso. Mas um dia, quem sabe, trazer essa ideia do destrinchar dos nomes dos santos da Legenda Áurea, tá? Enfim. Então, eu só preciso trazer mais um ponto sobre os nomes santos, tá? Isso serve para qualquer santo. A igreja, ela usa isso para legitimar ainda mais o santo que está ali, tá? Então, é como se o nome dele fosse representasse e demonstrasse ao mundo as qualidades que ele tem e que estão ligadas à santidade dele. Mesmo que isso não estivesse ligado ao nome dele. É meio complicado, por isso que eu falo que não dá pra simplesmente eu vir aqui e falar significa isso aqui, por que a gente quer? Porque eles atrelam, às vezes, significados a esse nome que não necessariamente estavam atrelados ao nome. Então, por isso que é complicado trabalhar com essa ideia dos nomes na Legenda Áurea. Vamos lá.
A história do Thomas é descrita da mesma forma que como qualquer outro santo da Legenda Áurea, ok? Ele é primeiro posto dentro da ideia e do âmbito da narrativa hagiográfica, que tem como primeiro ponto o martírio, sofrido por ele, no caso, pelo santo. Então, é interessante mostrar aqui, eu já falei do martírio lá em cima, que o primeiro ponto para a narrativa hagiográfica, que é, né? O que é geográfica, Giovana? Histórias de santos. Bem resumindo, a grosso modo, é isso. A geografia, ela é histórias dos santos, entendeu? São como se escrevem as histórias dos santos. É o termo que a gente usa a geografia para falar, isso aqui é história de santo. E ela tem características. Eu não posso simplesmente falar, não, vou criar um santo e vai entrar dentro da geografia. Não é assim, tá? Então, o primeiro ponto para se entrar dentro da geografia, né, é o martírio. O santo, ele precisa ter passado pelo martírio. Se ele não passa pelo martírio, ele não é santo. Eu até fico empolgada aqui. Porque isso, assim, é um ponto principal para a fundação desse sistema católico, né? Agora, eu não entrando no sentido se esse sistema é ruim ou não. É só um sistema para definir o que é santo e o que não é. E o segundo ponto é a luta desse ser, desse santo, né? Dessa pessoa que se torna santa, incansável, a luta dela é incansável para defender a igreja e a fé da igreja, ok? Então, ele tem que sofrer, ele tem que ter esse martírio e tem que defender a igreja e a fé em Deus, né? Então, esses dois pontos formam a base principal para a gente criar uma narrativa de santo, uma narrativa hagiográfica, ok? E assim, a narrativa vai se desenrolar. Aí eu vou entrar no ponto. Essa narrativa, ela pode ter criações, ela pode extrapolar a realidade ou não. A gente só tem que focar que isso foi tudo escrito para exaltar esses dois pontos, se encaixar na Legenda Áurea, que é um compilado de histórias de santos, que tem essa ideia, né, que busca, né, dar o exemplo de uma vida santa e de martírio a Deus. Para as pessoas que vão ler esse livro. O propósito da Legenda Áurea é esse. Ela vai dar o exemplo do que é uma vida santa e do que é uma vida de martírio a Deus. Para quem está lendo aquele livro lá na Idade Média. Entendeu? Então, por isso que essas histórias, elas têm a mesma linearidade, no sentido de que os santos, eles têm martírio, eles defendem a igreja, eles defendem a fé, entende? E aí, voltando para os relatos, né? Eles podem ser extrapolar da realidade, ou não. Mas aí isso já não está muito no nosso âmbito como historiador, né? Por quê? Porque a gente não tem como provar o que está sendo extrapolado ou não. E a gente aqui não está julgando a eficácia daquele santo, se ele faz milagre, se ele não faz. Eu em nenhum momento estou entrando nesse ponto. Isso não cabe a nós, como historiadores, analisar. O que cabe a nós analisar é essa dissertação da vida do santo, né? Essa geografia, como que ela vai se dar, né? Que eu trouxe aqui através do martírio, através da defesa da fé da igreja. E por que ela é feita? Para quem que ela é feita? Entende? Como que ela é feita? Quem está escrevendo ela? Quem não está? Quem leu? Quem não leu? É isso que a gente vai buscar. São as ações terrenas que aquele assunto em si está envolvido. Não se o santo fez milagre ou não. Isso aí, ó, cai fora. Isso não é com a gente, ok? Então vamos lá. A narrativa de Thomas de Canterbury, de Thomas Becket, como eu gosto de chamá-lo, começa com ele sendo elevado a arcebispo de Canterbury. A história, né, que tá na Legenda Áurea começa assim, o Thomas virando, né, no caso, arcebispo de Canterbury. Na legenda, né, diz assim, que ele apenas aceitou o cargo depois de muitas insistências por parte de Henrique II, tá? Que aí, por que ele vai trazer isso? Que ele vai virar para você e vai falar assim, ó,
ele não tem cobiça, né, com relação a esse cargo, assim, ele não queria ser arcebispo, ele não queria ter essa importância, ele só aceitou depois de muita insistência. Com a subida dele, ele cria uma rotina que se torna um exemplo perfeito de uma rotina santificadora, tá? Que é, primeiro, largar de assuntos mundanos. Se você quer ser santo, você tem que largar de assuntos mundanos, tá? E aí tá, como que ele vai fazer isso? Quando ele valoriza, coloca a igreja, a instituição a qual ele está trabalhando, em primeiro lugar, que é a igreja. A partir do momento que ele coloca a igreja em primeiro lugar, ele larga dos assuntos mundanos e está pensando só nos assuntos de fé. Para você virar santo, você tem que pensar em assunto de fé, defender isso. Olha voltando pro ponto, né? Que é a luta incansável pela defesa da igreja e da fé. É isso que ele faz. E aí, a gente vai trazer agora a chave do negócio. Henrique II não gostou disso. Ele não gostou que o arcebispo de Canterbury, o arcebispo que estava dentro do reino dele, exaltasse mais a igreja do que ele como rei. Né? A gente vai chegar no ponto da discussão. Mas o que eu estou mostrando com isso? Eu estou mostrando que quando a gente traz essa narrativa e a igreja fala assim, não, ele largou os assuntos mundanos e foi trabalhar nos assuntos de fé, nos assuntos da igreja, ela só está mudando o foco. Mas ainda continua sendo um assunto mundano a partir do momento que o Thomas toma partido da instituição igreja como uma instituição, e nós estamos falando de Idade Média, ok? Uma instituição política. A igreja nessa época é política. Então, ele toma partido da instituição política. E Henry toma partido da instituição política que ele representa, que ele é, no caso, né? Porque ele é o rei. Então, a gente está falando aqui de o quê? De assuntos políticos, não de assuntos de fé. Mas na legenda vai estar aparecendo que é assuntos de fé, né? Que tipo, Thomas agora vive só para Deus e Henrique não gostou disso, porque Henrique é do mal. Mas não é bem assim. Thomas agora vive para a instituição igreja, né? E não vive para rei Henrique. E o Henrique não gostou disso, tá? O que a gente pode fazer aqui agora é trazer uma ideia meio conflituosa, mas que é muito importante falar. O silício. O que é o silício, Giovana? O silício é tipo uma malha. Sabe aquelas malhas que os guerreiros medievais lutavam? Sabe, de metal e tal, né? De aço, né? Todo mundo. É tipo isso, só que ela tem uns ganchos que penetram na sua pele, entende? Então ela é um objeto de sofrimento, de causar dor, tá? E o Thomas, né, dizem, né, principalmente a legenda áurea, que ele usou isso durante todo o período dele como arcebispo, para pagar sobre os pecados dele, né, para viver em penitência, papapá, papapi, papapó. Mas a gente não sabe se isso é verdade. A gente sabe que quando ele morreu, ele estava usando silício. É apenas isso que a gente sabe, tá? Trouxe esse adendo porque é um ponto interessante, porque entra na questão do martírio, né, que o santo martírio, que ele tem que sofrer, e o Thomas ele já sofria em vida, porque ele já pagava, ele já tinha noção do pecado dele, da mundanidade dele, então ele já pagava por esse pecado, mas a gente não sabe se isso de fato aconteceu, tá bom? Também tem a questão de que ele lavava os pés dos pobres. A gente não sabe se isso é verdade ou não. Isso é citado na legenda, mas não sabe se ele realmente lavava os pés dos pobres como esse bispo. A gente entende que a narrativa é feita para exaltá-lo como um santo perfeito, né? Porque para você ser santo, você tem que ser perfeito. Então, vamos fazer com que ele seja perfeito. Mas a gente não pode confirmar se ele de fato fez todas essas coisas, tá? Então, Becket, né, o Thomas, ele é tratado como um santo a partir do momento que ele vira ser bispo. Aí, para, né, ele se manter
nessa posição, as ações que ele vai fazer como arcebispo vão ser martirizadas, vão ser colocadas em caminho de perfeição, de humildade, no caminho na defesa de Deus. É esse o caminho que ele está fazendo para ser santo. Se ele tem que ser santo, ele tem que ser humilde, ele tem que ser mártir, ele tem que ser perfeito, ele tem que defender Deus, defender a igreja. Ok, tá certo, tá aí seguindo o caminho certo para virar santo. Tu tá no caminho certo. Só que existe um Thomas antes de virar arcebispo. Desculpa, gente. Eu tô sem água hoje aqui. Existe um santo antes de... Existe um Thomas antes de virar arcebispo, que é o Thomas Becket, né? E a legenda, ela anula e esquece por completo a história dele antes de ser arcebispo, do arcebispado. E isso... a gente traz duas vertentes, né? Eu vou trazer duas vertentes sobre isso, que uma é simplesmente que ele não teve nenhum feito digno de nota para se colocar na geografia antes de ser arcebispo. Isso pode acontecer, tipo, ele não fez nada que o colocasse como santo antes de virar arcebispo, só quando arcebispo. Ou a segunda seguiria que a santidade dele só veio quando ele conseguiu o cargo de arcebispo. Nós seguimos esses dois pontos, né? Essas duas ideias de que, ou ele realmente não fez nada para entrar no caminho de santidade antes, ou ele só vira santo quando ele vira ser bispo, tá? Aí a gente vai dizer o seguinte, são duas ideias nossas, ok? E aí eu viro para você e falo, mas só que elas se tornam errôneas, porque isso aí não vai se encaixar na geografia. Como assim? Aí começa a complicar um pouquinho. A geografia, ela procura traçar uma vida digna. Desculpa, gente, é real. Uma vida digna desde a infância até o ápice do martírio daquele santo. Para assim mostrar que santos tendem a ter uma vida perfeita, pautada nos desígnios de Deus, papapá, papapi, papapó, desde a infância. Por exemplo, eu dou até um exemplo que é de Dom Fernando, que foi um rei português que, desde a infância, o menino já estava predestinado para ser aquilo que ele foi. Depois, se quiser, eu posso entrar nesse ponto também. Eu fiz um trabalho também sobre Dom Fernando. Mas aí a gente pega o Thomas sem qualquer vestígios da vida dele antes do arcebispado. Então, como é que isso vai ser feito, né? Vai ser tratado? A gente entende, né, que a vida dele só passa a ser relatada no arcebispado porque é ali que vai demonstrar como que é a vida dentro de uma instituição eclesiástica e que ele viveu em função daquilo, ele foi um exemplo daquilo. Então ele entra muito no sentido de que ele é um santo dentro da vida eclesiástica, né? Porque tem muitos santos que não são, tipo, eclesiásticos, mas ele, não importa o que ele viveu antes, quando ele entra na vida eclesiástica, ele acaba virando santo porque ele passa a ter uma conduta perfeita, uma conduta de martírio, uma conduta daquilo, daquilo outro. Vocês conseguiram entender? E aí a gente entra no porquê que isso é tão enfatizado, né? De que não importa o que ele fez antes, a vida de santo dele é realmente a vida quando entra na vida eclesiástica. Por quê? Porque ele vai se colocar contra as reformas do Henry II, né? O Henry, ele entra num ponto que ele começa a implantar reformas na Igreja Católica dentro da Inglaterra. E aí, o Thomas vira contra. Ele fala, não, você não pode fazer com que a igreja vire apenas uma mandada sua. E quando ele faz isso, é quando ele já traça o caminho dele para a morte. E aí a gente entende a ideia do martírio e da defesa da fé. Aí ele se encaixa por completo na ideia da geografia, na ideia da legenda áurea. Porque quando ele se coloca contra o rei, ele sabe que vai sofrer, ele sabe que vai morrer, mas ele está defendendo aquilo que ele acredita.
Entende? Então, não importa o que ele fez antes. Se ele tá fazendo isso agora, é isso que ele vai fazê-lo virar santo. Vamos lá. Ele defende a igreja da hegemonia do Henrique, tá? Que queria, entre aspas, na legenda áurea, como é colocado, acabar com a instituição eclesiástica determinada por Roma, tá? Aí a gente traz aqui a ideia também, de novo, da política, onde o rei queria aumentar o poder dele dentro da instituição eclesiástica na Inglaterra, e o arcebispo falou, não, você não vai aumentar teu poder, não. A gente tem poder aqui sem você querer se meter, tá? Aí eu tenho que abrir o adendo de que nesse acontecimento... Ai, caramba, hoje tá difícil, gente, mas vamos lá. A gente não desiste, não, tá? A gente é brasileiro, pobre, não desiste nunca, ainda mais carioca. Nessa situação, o Papa da época, que não entra dizer qual que era, enfim, ele se coloca de forma neutra. Quando o Becket fala não pro Henrique e o Henrique fala, epa, tu não vai fazer isso comigo, não, o Papa vira e fala assim, eu não vou me meter nisso, não. Podem se degladiarem aí, eu tô fora. Tá? Aí quando ele começa a agir, ele vai agir através de acordos diplomáticos. Tá? Mas são acordos diplomáticos que dão certo em partes. Como a gente pode ver, o acordo funciona no sentido de que Thomas volta para a Inglaterra, depois fica exilado na França. Isso se dá através de um acordo diplomático que o Papa e o rei francês fizeram para ajudar o Becket a voltar e tudo mais. Então, assim, funciona, mas não funciona, porque o negócio ainda tá pegando fogo ali. É tipo tampar o problema com pano quente, sabe? Ou tampar a peneira com o sol com a peneira, né? Peneira com sol não dá, né? A peneira... Gente, eu acho que o Flamengo fez gol de novo. A França, ela foi escolhida vamos colocar assim, pelo Thomas, né, para quando ele entrou em exílio, justamente pelos problemas que eles tinham, que ela tinha, né, com a Inglaterra. E aí, vou voltar aqui e trazer, né, se você não escutou o segundo episódio, escuta, porque eu falo um pouquinho do porquê esse problema entre França e Inglaterra, né? Eu trago isso um pouco lá no episódio, que esses problemas são as fundações pra gente ter a Guerra dos 100 Anos e tudo mais, tá bom? E quando o rei francês acolhe o Becket, ele já tá tipo falando, ó, a tua palavra aqui pra mim é nada. Eu vou apoiar ele. Mas aí depois eles fazem realmente um tratado diplomático, um acordo diplomático, pro Becket retornar pra Inglaterra, tá bom? Aí nós vamos entrar na questão da morte do Thomas. Ele sabia que ia morrer, tá? Pelo menos é isso que a legenda traz pra gente, né? A narrativa traz. E isso é uma questão muito importante nesse caminho de santificação, tá? Porque quando ele tem a noção de que aquilo que ele está fazendo vai levá-lo à morte, antes do martírio, antes de qualquer coisa, ele já tem que se mostrar resignado e consciente daquele destino que Deus lhe deu, tá? Então, qualquer coisa antes de martírio, antes de defesa, quando ele entende o destino dele, que é defender aquela causa, né? Ser aquela causa e morrer por aquela causa, e isso é porque Deus lhe escolheu assim, ele já está a um passo da vida santa dele. Ele se mostra resignado e consciente do que ele tem que seguir, né? E aí a gente entra com a vida perfeita, né? Porque um servo perfeito é aquele que não questiona Deus, é aquele que simplesmente aceita o que o pai lhe deu. Gente, eu não tô entrando aqui, né, na questão de se é bom ou ruim, tá? Pelo amor de Deus. Porque tudo seria para o bem maior, né? Porque os desígnios de Deus eram o bem maior. E aí,
ele aceitando o fim dele, ele aceita o martírio dele, né, que é esse sofrimento até a morte, e continua defendendo a igreja, continua agindo em defesa da fé da igreja para o bem disso. E aí ele vira esse santo, né? Aí a gente consegue fechar essa imagem, né, essa ideia do que é um santo. É, né, você aceitar os desígnios de Deus, entender que aquilo é Deus que está lhe dando, você morrendo ou não, e que esse caminho que você vai passar, né, até chegar a esse ponto que no caso seria a sua morte, é seu martírio, e que isso é necessário, e que isso é para o bem maior e tudo mais. Entendeu? Aí a gente vai falar da morte do Thomas, ok? A morte do santo, né? Aqui a legenda, ela traz um embate entre os assassinos e Becket, né? Ele foi assassinado. Dizem que foram 3 homens o golpearam por trás, mas aqui a legenda ela fala que ele, né, conseguiu acertar, papapá. Aqui não entra o caso o que de fato aconteceu, na real a gente nem sabe direito. Cabe aqui entrar num ponto de que em nenhum momento a legenda áurea fala que a culpa da morte do Becket é de Henrique. Ela não fala isso de forma direta, nem de forma clara. Ela trela indiretamente, mas ela não acusa diretamente, tá? Isso é importante dizer, porque quando ela faz isso, ela abre primeiro o parâmetro para uma interpretação diferente. E também a gente entende que as questões políticas fazem com que ela não acuse um rei de mandar matar alguém, né? E aí por isso não tomar as devidas ações, tá? Aí aqui falam que os assassinos são guardas do rei, mas a ideia é dizer que não se sabe quem foi o mandante. Pode ter sido Henrique, a legenda coloca isso, mas pode não ter sido também, tá? Quando Becket morre, né, quando ele chega a esse ponto, é o ponto ápice, né, quando ele vai, de fato, é o ponto ápice do martírio dele, que ele está defendendo a igreja até a morte, né, e isso é o martírio dele. E aí a gente vai trazer um pouco do acontecimento real, né, que diz o seguinte, o que a gente se sabe, né, que o Thomas, ele se recusou a receber os guardas, né, ele estava enfim, acho que ele estava rezando, alguma coisa assim. E esses guardas os perseguiram até um salão de oração e ali mataram o Thomas, ok? Foi o que eu falei, eu não posso confirmar. Essa é a outra versão, tá? Mas não se tem certeza. Aí a ideia é que logo após a morte, né, quando se foi preparado o corpo, o silício foi descoberto, aquele negócio da penitência. Ninguém sabia que ele estava usando isso, que ajuda na narrativa do martírio, tá bom? Pois ele já, né, ele aceitou o martírio, o sofrimento, ele aceitou a morte dele. Ele se resigna aos desejos de Deus. E além de defender a igreja. E aí, para você legitimar a santidade, além da narrativa de vida, você tem que trazer acontecimentos dos santos pós o seu falecimento, tá? E aí, como que a gente vai mostrar isso? Através dos milagres. Então, um santo ele não é feito só por causa da narrativa dele, né, de vida. Ele é feito também nas ações que o complementam pós seu falecimento, tá? E aí, aqui traz milhares, né, foram descritos na narrativa, que mostram a crença em Thomas, que ele se tornou muito popular porque ele realmente começou a fazer muitos milagres, né? Pelo menos muitos milagres foram atrelados a ele. E por isso, aí a gente entra nessa questão, por isso que ele é tão cultuado tanto na igreja católica romana, quanto na igreja anglicana.
Aí você vai falar, caraca, mas como assim, né? Ele, aí é interessante dizer, ele é tão popular que os ingleses o cultuam, mesmo tendo defendido a Igreja Católica. Ele é tão popular, ele fez tanto milagre pro povo inglês, vamos colocar assim, que ele ainda é cultuado, não importando qual era a causa que ele defendia. E ele é um santo católico romano por ter defendido a igreja, enfim, né? Seguir todos os parâmetros de santidade. Né? Defendendo os interesses da instituição, tanto que acho que a grande questão do Thomas Becket, ele é um santo que a igreja traz para mostrar o seguinte, ó, ele defendeu nossos interesses, os interesses da instituição, que foram ameaçados pelo rei, por Henrique II, mas ele defendeu. E é isso que vai fazê-lo de um santo. E quem defende é recompensado na igreja. É basicamente isso. Eu não tô dando um tom ruim, não, tá? Não tô dando um tom negativo, não. Tô querendo dizer que a igreja era uma instituição, principalmente política, e ela precisava se precaver disso, né? Se precaver de revoltas, de não acordos. E o Becket era um exemplo clássico de alguém que defendia a igreja e que ganhava. Porque, como eu disse no segundo episódio, o Henrique ele pagou penitência para fazer as pazes com a igreja, mas isso aí já é outra coisa. Então, a legenda áurea, ela vai ocultar muitos acontecimentos e ações que o Thomas fez, falou, enfim, e a mesma coisa do Henrique. Porque a ideia dela é o enfoque dela, tanto com Thomas Becket quanto com qualquer outro santo, é mostrar essa trajetória de martírio para chegar ao fim da vida, né? E chegar à santidade. Mais um gol do Flamengo, gente. 3-0, tudo bom. Oi, meninas e meninos, tudo bom. Então, nessa narrativa, todas as questões políticas serão ignoradas. Porque aqui a gente não tá querendo ver a imagem política, a gente não tá querendo trazer uma imagem mundana, a gente tá querendo trazer a imagem a um nível já santo. Tá? O Becket, né, o Thomas, ele é um exemplo de discurso de legitimação e propaganda da igreja perante o que eles consideravam como um mal, né, como uma afronta contra a instituição, que no caso estava representado na figura de Henrique II, quando falou, epa, quero fazer algumas alterações. Isso é levado mais para a ideia de propaganda, tá? Voltando, senão é levado mais para uma ideia tão política assim. Mas a gente tem que ver que há uma questão política. Não estou entrando aqui também no ponto, porque isso daria 3 horas de podcast, mas o ponto principal da Legenda Áurea é fazer propaganda para a igreja. Mas que as ações do Becket tiveram cunho político? Tiveram. Ok? O que a igreja usou o Becket justamente para falar o seguinte, ó, homens que se levantam contra a igreja perdem. Becket foi a favor da igreja e virou santo. Henrique, não. É tipo isso, né? Fazendo uma comparação meio esdrúxula. Politicamente falando, a igreja continua trabalhando com o Henrique, eles continuam tendo uma relação, tanto que o Henrique faz penitência. Então, assim, ela manteve o Henrique ali na questão política, ela em nenhum momento cortou relações com o Henrique, mas o Becket ainda representava um ponto de força para ela que era muito importante, que era a autonomia dela. Então, mesmo ela, entre aspas, apoiando o Becket, depois santificando ele, né, como você tá, né, ajudando na minha legitimação como instituição, na minha independência, eu também não posso largar um monarca. Então, tanto que ocorre, sim, a relação entre Henrique e a igreja, né? Isso não é uma coisa que acaba. Isso só vai acabar com Henrique VIII. Mas aí a gente chega em Henrique VIII depois. Então, para ser um santo, você precisa sofrer o martírio, defender a igreja e a fé, ser um exemplo perfeito de vida
e se resignar com os desígnios de Deus, né? Aceitar os desígnios de Deus, que são para um bem maior. Então, você seguindo essa ideia, você consegue entender como os santos eles se dão, né? Como eles são criados, formados ou narrados. Principalmente na Legenda Áurea, né? Nos tempos medievais, onde era tão importante ter essa divulgação, essa propaganda para as pessoas em volta, né? Que estavam ali na Idade Média e que seguiam a igreja, que era a maior instituição daquela época. People, terminei, né, assim, de passar a ideia de Thomas como um santo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei focar nesses pontos que eu trouxe, né, do que faz ele ser um santo, né, e que acaba, querendo ou não, sendo tão importante tanto para a história da igreja quanto para a história de Henrique. Porque Henrique, a gente vai ver esse outro lado, né, tá vendo que, ó, tá nascendo aí uma cisão entre a Inglaterra e a Igreja de Roma. Mas que só vai ser concretizado com Henrique VIII. E lá a gente chega lá. Eu espero que vocês tenham gostado muito desse episódio. Eu realmente gosto de falar sobre isso. É um assunto muito, muito legal. Eu amo a Idade Média, então... Eu comecei os episódios falando sobre os episódios do podcast, né? Comecei o podcast em si falando sobre Idade Média porque é uma coisa que eu amo muito. E sobre Inglaterra, então, que eu amo mais ainda. Espero realmente que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, Instagram. Lá vai ter umas fotinhos falando do Becket, mostrando, né, algumas passagens da vida do Thomas Becket. Eu realmente espero que tenha ficado um pouco claro. E caso vocês tenham qualquer dúvida, vai lá no Instagram ou no Facebook. Elizabeth Margot _ Instagram. O meu Facebook é Elizabeth Margot ou Escritora EM. E peço desculpas pelos gols do Flamengo. Mas eu acho até que qualquer um que não seja flamenguista tá até gostando, porque ir pra Libertadores, né? Final de Libertadores não é pra qualquer um. Enfim, mas não é sobre isso que a gente tá falando aqui, não? Então é isso, gente. Uma boa noite. Tá? Como vocês perceberam, eu tô gravando esse episódio na quarta, mas ele sai na sexta. E na próxima sexta, se tudo der certo, nós vamos falar sobre John, sobre o filho de Henrique II. E aí continuar na nossa linhagem de reis, plantagenetas. Ok? Espero que vocês tenham gostado mesmo. Qualquer dúvida, falem comigo. Um grande beijo e comam diamante negro.